Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do SIG Farmaco. Nessa atividade de hoje, teremos a participação da doutora Andressa Berreta, sendo moderado a atividade pelo professor Enildo Camargo, na qual, em nome do SIG Farmaco, já agradecemos a disponibilidade e o tempo para compartilhar conosco a discussão dessa temática. Aproveito também para agradecer a presença de todos que estão na sala e de alguns colegas que já estão entrando aqui. Tivemos um problema inicial no acesso, mas conseguimos resolver. Então, bom dia a todos. Como de costume, teremos a apresentação e o chat está livre. A qualquer momento, vocês podem se manifestar pelo chat sobre a temática, que as perguntas estarão sendo anotadas pela equipe do SIG, na qual já agradeço a presença também da professora Cristina Velar, professor François Noel, o professor Paulo Guedini, que estão presentes aqui hoje conosco. Bom, o SIG Farmaco é uma atividade apoiada pela SBEFT, que é um grupo de interesse especial em farmacologia, que é uma iniciativa que visa reduzir as distâncias geográficas para favorecer e estimular a interação entre os grupos de pesquisa e ensino na temática da farmacologia e da terapêutica no nosso país, e quem sabe também no futuro breve expandindo para ambientes internacionais. Hoje nós temos uma participação intensa, contando com 57 instituições espalhadas em todo o território nacional, em todas as regiões do país. Aqui temos listado as instituições que oficialmente participam dessa atividade do SIG Farmaco, e que é um prazer muito grande no nosso grupo saber que desde 2018, quando começamos a nossa atividade, esse grupo vem cada vez aumentando gradativamente. Isso é muito importante, o que mostra a participação de vários pesquisadores, pós-graduandos, graduandos, profissionais da área da saúde, dedicados e interessados na discussão de temas relacionados à farmacologia e à terapêutica. Então, está aqui também, importante chamar a atenção aqui do nosso endereço. Temos uma página do SIG Farmaco disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, e qualquer interesse, informações que tenham a nos enviar, pode usar esse e-mail, sigfarmaco@gmail.com, para conversar conosco. Durante as sessões, nós solicitamos que os microfones fiquem desligados para que a gente possa garantir uma fluidez na apresentação, mas, ao mesmo tempo, o chat está aberto o tempo inteiro. Então, sintam-se à vontade para, a qualquer momento, se manifestar, que todos os apontamentos feitos no chat serão registrados e serão discutidos ao final da apresentação. É muito importante para as nossas atividades no SIG Farmaco que todos os presentes em sala consigam registrar suas presenças ainda no dia de hoje. O acesso ao registro dessa presença é nesse endereço, www.rut.rnp.br/presenca, e nesse site vocês serão direcionados para o link para o registro de presença. Nesse ambiente, então, nesse site, será solicitado CPF, e-mail, e vocês deverão clicar em registrar presença. Ao fazer isso, abrirá opções para que você escolha o SIG na qual vocês participaram, que será o de farmacologia e terapêutica. Uma vez selecionado o SIG, basta então digitar a senha da sessão, que a professora Cristina já colocou aqui no chat, que vai ficar aqui registrado para que todos não esqueçam. A senha é 45382. Ao fazer isso, vocês receberão automaticamente um e-mail confirmando que a presença de vocês foram registradas. A presença é muito importante porque nos garante o registro das nossas atividades, da frequência das nossas atividades mensais durante todo o ano. Isso é muito importante, que valoriza e garante que a gente possa ter esse canal sempre disponível de 9 às 10h30, às quartas-feiras, na terceira semana do mês, para que nós possamos desenvolver nossa atividade. Então, solicito aí que vocês registrem essa presença ao longo do dia.
Basicamente, a nossa estruturação da atividade é sempre nesses primeiros momentos, numa apresentação, seguindo a apresentação da palestra em si, e nos 40 minutos finais deixamos a livre e orientado pelo moderador, que hoje é o professor Nilton, para conduzir a discussão da temática apresentada. E nos minutos finais, a gente deixa aberto para que a gente possa propor, né, sugestões e a despedida, e também reforçando mais uma vez o registro das devidas presenças. Hoje, no dia 17 de agosto, nós temos o prazer de receber como moderador o professor Nilton Camargo, da Universidade Federal de Sergipe, e a professora Andressa Berreta, da APSFlora, na qual gentilmente se disponibilizou a participar, e a gente sabe, né, que cada vez mais, nos dias atuais, tempo é algo muito precioso e cada vez mais estamos muito assoberbados de afazeres e responsabilidades das nossas devidas instituições, mas agradecemos bastante, doutora Andressa, pela sua disponibilidade. Hoje, então, teremos essa temática da Indústria Nacional Fazendo Ciência, o caso da Própolis, na qual já passo a palavra ao professor Nilton Camargo, que é um parceiro já desde o início do SIG, que vem contribuindo todo ano com propostas e temáticas, e isso é muito importante para que a gente possa disseminar e espalhar cada vez mais e ter contribuições de todos os participantes. Professor Nilton, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade sempre, e passo a palavra, fico com você. Eu vou ficar com o microfone e com o vídeo desligado, mas dando suporte no backstage aqui, ok? Professor Nilton, muito obrigado. Muito obrigado, Emiliano, pela oportunidade. Eu quero iniciar dando bom dia a todos, cumprimentando a todos os presentes, agradecendo ao Emiliano e ao grupo do SIG Farmaco pela oportunidade, né, que nos tem dado para discutir esse assunto que é muito importante, né? Nós temos no Brasil muitos pesquisadores que trabalham na área de produtos naturais, que trabalham com produtos naturais, e a temática da discussão de hoje vai muito de encontro com esse trabalho. Quero agradecer em especial, né, a doutora Andressa Berreta pela sua disponibilidade, né? Como o Emiliano colocou, o tempo é algo muito escasso ultimamente, então pela sua disponibilidade. Vou fazer uma breve apresentação. Professora Andressa, por favor, fique à vontade para me complementar ou até corrigir, né? Então, a gente recebe com grande prazer a doutora Andressa Berreta, que é graduada em Farmácia e Bioquímica, né, pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, onde ela também realizou o seu mestrado em fármacos e medicamentos e o doutorado em ciências farmacêuticas. Atualmente, né, ela trabalha como gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na APSFlora, que é uma empresa bastante conhecida por todos nós e que está aí à frente do mercado de apterápicos no Brasil. Então, Andressa, é um grande prazer recebê-la. Por favor, fique à vontade, tá bom? A palavra é sua. Oi, Nilton, muito obrigada pela apresentação, pelo convite, obrigada ao Emiliano, né, que fez a abertura, e a toda a comissão organizadora, né, pela sugestão aqui da nossa participação. É sempre um grande prazer para nós poder compartilhar o que a gente está fazendo, né, na indústria. Até pouco tempo atrás, isso era pouco comum no Brasil, né? Na maioria das vezes a inovação já vem tudo pronta de fora e as indústrias farmacêuticas apenas internalizam, transferem a tecnologia e produzem, né? Então, nós estamos aqui há alguns anos fazendo isso de forma diferente, né? A APSFlora é uma empresa que foi fundada em 1982 por 2 sócios, aqui de Ribeirão Preto, e desde o início das suas atividades, a APSFlora já trabalhou inovando, né? Ainda que naquela época não tinha ainda um laboratório aqui, ela já começou inovando na sua proposta, e é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, o que a gente está fazendo, né, do ponto de vista de ciência, de inovação, e como vários fatores
foram acontecendo ao longo dos anos para favorecer isso, né? Porque o custo de fazer pesquisa, para quem vive no universo de pesquisa sabe que não é barato, né? Fazer pesquisa está cada vez mais difícil. Quando a gente pensa em recursos financeiros, né? Ultimamente a gente vê que, infelizmente, a gente teve uma queda de recursos destinados para a pesquisa e que isso dificulta, né? Porque tudo é caro, né? A gente precisa pagar melhor nossos bolsistas, a gente precisa ter recursos para comprar materiais, para bancar um laboratório, e tudo isso custa, né? E a gente tem aqui no Brasil grandes oportunidades, grandes talentos, e a gente precisa voltar a ter apoio, né, governamental para que a gente possa fazer pesquisa no Brasil. E com as indústrias nacionais, isso não é muito diferente, né? As indústrias também têm um custo alto para poder se manter. E para as indústrias nacionais, que tem tem mais, assim, elas têm mais barreiras, tem ainda pouca cultura de inovação e de investimento nisso, né? Então, nos últimos anos houve uma mudança nesse cenário, nós tivemos apoios em alguns períodos dos últimos anos que foram bem importantes para que a gente mudasse essa chave, passasse a incentivar para que a pesquisa fosse realizada, né, nas indústrias aqui no Brasil. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, por estar aqui numa comunidade tão rica, né? E fiquei impressionada com a cobertura, né, desse programa, pegando aí todo o Brasil. Então, é uma grande honra estar aqui. Fico muito feliz com a oportunidade e espero poder contribuir um pouquinho aí com você, com o conhecimento, né? Partilhando com vocês o que a gente está fazendo. Para eu poder compartilhar aqui, Emilton, eu acho que eu preciso... Já está. Já está? Que aqui está aparecendo como... deixa eu verificar. Acho que vai dar sim. Opa. Agora, aqui, quando eu passo a compartilhar, eu não consigo aqui ver vocês. Então, se por acaso está aparecendo aí a minha tela... Sim. Tá sim. Então, eu não consigo aqui ver vocês. Se por acaso ocorrer algum problema, travar alguma coisa, vocês me avisem. Estou aqui também com o celular, viu, Anilton? Se travar alguma coisa aqui no meu computador, você me aciona aqui pelo WhatsApp se eu precisar entrar novamente, tá? Porque a gente sabe que nessas épocas de vídeo, de lives, a gente às vezes sofre essas situações aí de conexão, então qualquer coisa você me aciona aqui, tá? Então, agradeço a todos os que estão presentes, né, fazendo parte aqui dessa live, que tiveram interesse em vir conhecer o que nós estamos fazendo. Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na indústria, na parte de pesquisa, né, com a Própolis. Bom, rapidamente, né, falar um pouquinho do que é a AppsFlora. Como eu falei logo no início, né, os sócios fundadores da empresa sempre tiveram uma linha de trabalho inovador, né? Naquele momento, quando a AppsFlora deu início às suas atividades, nossos fundadores eles tiveram como objetivo construir uma fábrica para produzir produtos de origem natural, produtos vindos das abelhas, sem adição de qualquer produto que não fosse de origem natural. Isso era uma necessidade que eles sentiam. O seu Manuel sempre foi uma pessoa muito ávida por conhecimento e é uma pessoa muito ligada a todo o universo natural, vegetariano, é uma pessoa que se preocupa muito com a saúde, e ele conhecia já a atividade de apiterapia que ocorria em outros países do mundo, e aqui no Brasil ainda não. O Brasil ele veio de uma cultura muito focada na produção de mel, isso na década de 60, 70, né, que a gente teve aqui a chegada da abelha Apis mellifera, da África, né, a africana, que houve uma formação de um híbrido aqui no Brasil, né, aqui com o geneticista da USP de Ribeirão Preto, Dr. Kerr, que graças a essa abelha que ele trouxe da África, houve uma mistura, uma formação de um híbrido com a abelha Apis mellifera proveniente da Europa, e nós tivemos aí, então, a geração aí da Apis mellifera africanizada, né, que começou aqui no Brasil, esse híbrido, que houve uma necessidade de um ajuste de manejo para que houvesse a produção e o manejo adequado para essas abelhas, para que então a gente tivesse um salto aí na produção voltada para o mel. E na época a própolis era um subproduto da colmeia, que de certo modo ela atrapalhava a produção de mel. E os nossos fundadores começaram a empresa justamente aproveitando a própolis que as abelhas produziam e colavam na caixa da colmeia para proteção da colmeia. Então a AppsFlora pegou essa própolis e transformou no extrato de própolis, que foi o primeiro extrato de própolis que está de acordo com o padrão de identidade e qualidade
preconizado pelo Ministério da Agricultura, aquele mais antigo, mais tradicional, e a Absflora lançou esse produto no mercado, na época não tínhamos uma regulação para isso, e os nossos fundadores trabalharam junto com os técnicos do MAPA para a construção desse regulamento que veio depois a ser publicado muitos anos depois. Então, eles sempre tiveram esse espírito inovador. Então, aqui a nossa missão, né? A nossa missão e valores, a nossa paixão é oferecer soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida e saúde dos consumidores a partir de ingredientes naturais provenientes de uma gestão ética e sustentável. Então é isso, na época começou com produtos das abelhas apenas, então mel, própolis, geleia real, pólen apícola, e com o tempo foi então sendo agregado, né, a isso as plantas, né? Então extratos das plantas foram então sendo produzidos, tudo produzido internamente, as plantas eram compradas e processadas aqui. Então os extratos, a gente tem uma área aqui de produção de extratos, e esses extratos produzidos aqui é que compõem os méis que nós produzimos, né, aqueles méis compostos bem antigos que tinham aqueles potes de 300 gramas, que na época foi também algo que não existia, né? Havia uma cultura tradicional de se fazer isso em casa para tosse, né? Misturando mel, própolis e plantas, e a Absflora transformou isso num produto na forma de um pote que as pessoas já podiam comprar isso pronto e já consumir aí para tosse, gripes, resfriados, né? Então, além disso, ela também foi a primeira a fazer o spray que a gente usa hoje corriqueiramente para aplicar na boca, na garganta. Também essa forma de apresentação também foi uma inovação aqui da Absflora. Vejam que nada assim que envolvesse naquele momento algo laboratorial, mas a forma de apresentar, a forma de compor, isso tudo é inovação, né? Então, a inovação ela está presente de várias formas, né? Às vezes a gente tem como nós somos da área de pesquisa, a gente tem uma ideia, a gente tem na mente que inovação tem que vir da ciência, do laboratório. Claro, né? Nessa área a gente traz muitas coisas, mas a gente pode inovar de muitas formas diferentes. E aqui a gente tem um espírito inovador, onde a gente estimula as pessoas a darem ideias, inclusive para as coisas mais corriqueiras, né? Às vezes a gente tem lá numa área de processamento algo que não está sendo feito da melhor forma, e às vezes vem uma sugestão de um colaborador daquela área, mudando uma coisinha na máquina, fazendo um ajustezinho, sugerindo uma mudança de uma peça, que faz com que aquele processo fique muito mais ágil, muito melhor. Então, a inovação está em todas as coisas. Então, uma cultura inovadora é uma cultura onde você estimula as pessoas a pensarem, a dar ideias, onde você fomenta isso. Isso é um espírito inovador. E nós temos isso aqui no nosso DNA, né? Vamos dizer assim. Então, Andresa, me perdoe. Se você estiver passando seus slides, a gente está vendo o primeiro ainda. Aqui está na missão e valores ou não? Isso. Tá. Então eu estou aqui na missão e valores. Eu vou passar. Tá ótimo, tudo bem, obrigada. tudo bem. Então, aqui esse espírito inovador é algo que a gente, então, fomenta, né? E aqui, né, a paixão pelo que fazemos, isso é nítido, né? E isso é uma coisa que é sempre meio que cultivado regularmente, né? O pensamento sustentável, como a gente depende da natureza, a gente depende da biodiversidade, porque sem a natureza as abelhas não têm matéria-prima para produzir, então nós temos um pensamento sustentável que vai desde a matéria-prima até tudo que a gente faz aqui dentro, né? A gente estimula reciclagem de materiais, a gente faz tratamento dos efluentes, a gente faz uma série de reaproveitamentos, sempre pensando aqui de forma sustentável. E estimulamos a alta performance, né, e o bom convívio colaborativo. Isso, basicamente, são a nossa missão e os nossos valores, né? Na parte de pesquisa propriamente dita, né, quando a gente olha lá para o laboratório, aqui dentro a gente tem condição de fazer muitas coisas. O que a gente não tem estrutura para fazer internamente, a gente faz uso dos nossos parceiros, a gente faz pesquisas, né, em parceria com as universidades. Então, aqui nós conseguimos fazer muitas coisas dentro da parte de fitoquímica, desenvolvimento farmacotécnico, estudos de eficácia e segurança em modelos não clínicos e clínicos. Aqui dentro a gente consegue fazer os não clínicos, especialmente modelos in vitro. Agora, o que depende de experimentação animal, a gente faz com parceiros da academia, e os estudos clínicos a gente também faz em parceria com a academia, né? Eu vou contar depois um pouquinho aqui para vocês de como foi quando a gente fez a primeira pesquisa clínica, né, que foi até o objeto do meu doutorado. A gente precisa aí fazer uso, né, de estruturas que nós não temos, e também a gente precisa partilhar e somar com o conhecimento da academia.
Então, fazemos as pesquisas clínicas e estudos analíticos, né, desenvolvimentos analíticos. A gente faz grande parte, toda a parte de desenvolvimento analítico internamente. Quando a gente precisa de uma tecnologia que a gente não tem, por exemplo, se a gente precisa fazer uso de um espectro de massas, aí a gente precisa fazer aí com algum parceiro, né? A gente não tem essa tecnologia ainda aqui. Mas a gente faz uso toda a parte de HPLC, CG, a gente faz tudo internamente, e as outras técnicas mais simples também. Bom, aqui falar um pouquinho, né? O seu Manuel, o seu Antônio Carlos são os fundadores da empresa, foi quem iniciou esse trabalho. E a Apsflora, né, já fez 40 anos esse ano. A Edna, ela foi a nossa farmacêutica responsável por muitos anos, né? Ela tem um vínculo com a Universidade de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto também, e ela trabalhou aqui sendo a nossa líder, né, responsável técnica por muitos anos. Eu cheguei aqui na Apsflora em 99, e a partir daquele momento a gente aí introduziu, né, uma estrutura laboratorial diferenciada em relação ao que a gente tinha. A gente tinha algo mais voltado para o controle de qualidade, e a gente ampliou bastante isso, através, inclusive, de recursos, de projetos de pesquisa, que a gente teve apoio do CNPq, no programa RAI, junto à FAPESP, no programa PIP, e da FINEP também. E aí nós começamos a construir isso, e logo depois de alguns anos eu passei a ser a responsável técnica da empresa também, além de coordenar aqui todas as atividades de P&D que nós começamos a implementar. Bom, nós temos muitos parceiros, né? Muitos, aqui eu listei alguns, né? Que a gente tem muitos trabalhos. Aqui na USP de Ribeirão Preto é onde a gente já tinha trabalho desde 95, trabalho já formalizado, né? De contratos com a universidade e tudo. Mas antes disso, o seu Manuel já tinha vínculo aqui com a USP de Ribeirão Preto não formal, na parte de genética e de manejo com as abelhas. Mas foi com a Faculdade de Farmácia, através do professor Jairo, que o primeiro contrato formal aconteceu, e também junto com a Unifenas na época, né? Foram os primeiros trabalhos em cooperação com a academia voltados aí para a identificação de compostos da própolis e de segurança. Também já fizemos trabalhos temos uma parceria com a Fiocruz, com a Unicamp já fizemos trabalhos, com a Unesp a gente tem um trabalho aí constante, e com muitas outras, né? Na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade de Brasília, na Universidade de Franca, na Uniara e muitas outras, né? Eu vou falando depois um pouquinho de alguns parceiros ao longo aí da apresentação. E já tivemos apoios de vários projetos da FAPESP, dentro de um programa chamado PIP, que é o Programa de Inovação na Pequena Empresa, que é a única forma que a gente consegue ter recurso pela empresa aqui, através da FAPESP. No CNPq, através do programa RAI, que a gente teve uma época que foi excelente, aí alguns anos atrás, deu uma parada por um bom tempo, e esse ano passado que abriu um novo, né? Fazia bastante tempo que não tinha. E na FINEP a gente tem projetos na linha de subvenção econômica, já tivemos uns 4 ou 5 projetos bem grandes lá com a FINEP. Bom, temos aí mais de 130 estudos publicados, pedidos de patente a gente já tem 7, e desses pedidos de patente a gente já aprovou 3 patentes. Temos mais de 400 pesquisadores parceiros, né, envolvidos nesse nosso ecossistema, né, vou chamar assim, mais de 10 estudos clínicos que a gente já realizou, alguns a gente já publicou, alguns não, e alguns estão em andamento. Bom, estamos presentes em mais de 40 países, com mais de 40, né, fizemos 40 anos em fevereiro, de acordo com a IQVIA, né, que é uma empresa que faz pesquisa de mercado, a Apsflora é a primeira empresa em produtos à base de própolis no Brasil hoje, né? Então ela é líder em apterápicos. Então não foi uma coisa que a gente está falando, né? Porque às vezes é muito há conflito de interesse nós falarmos que nós somos a empresa pioneira nisso, né? Mas isso foi feito através de um estudo da IQVIA, então foi comprovado, né? Temos aqui em Ribeirão Preto 3 unidades produtivas, uma voltada para toda a produção dos produtos à base de mel, que é regulada pelo Ministério da Agricultura, uma outra que é para a produção de insumos farmacêuticos e unidade de medicamentos, uma unidade farmacêutica, e uma outra que é para a produção de produtos de higiene pessoal e cosméticos. Todas elas, infelizmente, a nossa área aqui ela não é muito grande, então são unidades separadas, mas a gente imagina um dia poder estar tudo numa facility apenas, né? E temos uma unidade de distribuição que também ela é nova, porque aqui ficou bastante apertado, e a gente foi, então, para uma outra área, para todo o estoque e toda a expedição ficar nessa outra área. Bom, eu vou começar agora, de fato, falando sobre a parte de pesquisa, né?
E começando por um produto que a gente desenvolveu para cicatrização. Curiosamente, embora esse é o primeiro produto que eu vou abordar aqui na nossa pesquisa, na nossa apresentação, ele ainda não está no mercado. Foi objeto do meu mestrado e doutorado, e por isso que eu vou começar por ele, que é um produto que eu tenho grande alegria de poder compartilhar o que a gente trabalhou, né? Então, eu comecei na Psora como estagiária no ano de 1999, eu estava no último ano de farmácia aqui da USP de Ribeirão Preto, e como o professor Jairo já tinha o vínculo com a Psora, e ele é um professor da área de farmacognosia e princípios ativos naturais, que eu sempre gostei muito, eu procurei o professor Jairo para fazer um estágio aqui na Psora, curricular, um estágio de 1 mês apenas, porque o meu estágio já estava organizado para ser em farmácia de manipulação. E aí eu falei para ele que eu queria conhecer 1 mês na indústria para eu ver como é que era. Eu tinha uma ideia de ir para uma farmácia de manipulação e eu até tinha em mente que a indústria devia ser muito tediante. Então eu falei assim para ele, professor, arruma para mim um estágio de 1 mês para eu ver como é que é a indústria, né? E aí eu comecei esse 1 mês aqui na Psflora e nunca mais saí. Então eu cancelei o meu estágio lá com as farmácias e fiquei só na indústria, né? Porque eu me deparei aqui com um universo de oportunidades para se trabalhar. E aí, nesse meu último ano, né, durante o estágio, eu me interessei muito pela Própolis, que é um produto pioneiro, assim, é um produto que a Psflora investe bastante, eu gostei muito de conhecer isso, e eu propus para a empresa que eu fizesse um mestrado desenvolvendo um produto para cicatrização à base de própolis. E eu tive prontamente o apoio do seu Manuel e do seu Antônio Carlos para fazer esse trabalho. E eu, então, fiz a prova da pós-graduação e comecei a fazer mestrado com a professora Juliana Marchetti, na área de farmacotécnica, lá na USP de Ribeirão Preto. Aqui, na verdade, né, na USP de Ribeirão Preto. Eu fiz um mestrado na indústria, parte experimental, fazia uso do laboratório da professora para usar os equipamentos que eu não tinha aqui. E eu fazia as disciplinas e vinha para a indústria, porque eu era funcionária, então eu não tive bolsa para fazer meu mestrado, porque eu optei por ficar registrada na indústria. E aí, no meu mestrado, eu desenvolvi um sistema de liberação sustentada, que era a linha de pesquisa da professora Juliana, onde eu obtive, né, eu trabalhei com esses 3 géis, eles têm tonalidades diferentes, porque nós estamos aqui com 3 concentrações diferentes de própolis. Eu utilizei esse produto em extrato glicólico de própolis, porque eu tirei o álcool, né? Porque como a gente estava focando em produtos para cicatrização, o álcool, ele arde, né? Então, eu parti do extrato alcoólico, evaporei todo o solvente, ressolubilizei esse produto em extrato glicólico, e aí eu fiz um sistema nanoemulsionado utilizando aqui, né, o sistema de micelas, né? Esse produto, esses géis, eles são termorreversíveis. Quando ele é líquido, quando ele fica gelado, então se eu deixo ele na geladeira, 6 graus a 5 graus, ele fica líquido. Quando eu aplico ele na pele, ele gelifica com a temperatura corporal, então ele é termorreversível. E ele foi desenvolvido com essa característica não à toa, né? Como eu queria tratar pacientes queimados, e ele geladinho, ele também tem um efeito analgésico, a proposta era não tocar a área queimada, porque a área queimada é uma área que dói muito, né? Dependendo do nível da queimadura, da profundidade, né? A gente tem lá queimadura de 1º, 2º, 3º grau, é uma coisa que é insuportável. Então, o toque é uma coisa que dói muito. Então, a ideia foi trabalhar nesse produto líquido, para ser nebulizado, geladinho, e para ele gelificar in situ, formando ali uma camada protetora para essa pele lesada, veiculando lentamente a própolis, pois esse sistema de liberação sustentada, aqui nessa figura ao lado, eu fiz aqui uma mensuração da liberação de um composto da própolis chamado ácido cinâmico. E a gente vê que a gente tem um sistema que vai se liberando lentamente com o tempo. Então, à medida que eu aplico o produto e as horas vão passando, eu vou tendo a liberação desses ativos. Tem 3 curvas, porque cada um dos géis tem uma concentração. O primeiro gel era de 1,2% de ativo, o segundo com 2,4% e o terceiro com 3,6%. Eu testei em todos os modelos os 3 para que eu selecionasse o mais adequado para eu levar para o estudo clínico. Então, fiz todo o desenvolvimento e a caracterização desse sistema de liberação sustentada, fizemos a caracterização desse sistema e vimos que a gente tinha ali um sistema sistema lamelar, né? Um sistema de fase cúbica, onde quando ele está gelificado, se eu deixar ele aqui na minha mesa, ele vai ficar gelificado, porque ele está na temperatura ambiente. Quando eu bato nele, assim, né? Bato com o dedo nele, ele ressona.
porque ele é um sistema ele é um sistema de fase cúbica laminar, né? Ele é um sistema de cristal líquido de fase cúbica laminar, é um sistema, então, nanoemulsionado que vai liberar esses ativos muito lentamente. Aqui foi para o ácido cinâmico, que libera mais rapidamente, mas eu tenho também para o artepelin C, que é um composto muito importante para a própolis verde. Ele é um composto com característica de mais lipossolubilidade, então ele vai liberar muito mais lentamente do que o ácido cinâmico, que é um composto de característica mais solúvel em água. Então, por isso aqui ele liberou aqui em 24 horas essas quantidades. Aqui não está em porcentagem, mas ele libera quase tudo já aqui, enquanto que o artepelin C vai ficar liberando aqui até por uma semana. Então, eu fiz esse produto, a gente fez os testes de segurança em modelos de micronúcleo, em teste de N, mostrando a segurança, e aí em modelos animais, nós fizemos o teste de cicatrização, fizemos então os modelos onde a gente fazia o punch, usando um punch, a gente fazia uma ferida nesse animal. Na época já tinha muitas publicações sobre fazer modelo de queimadura, mas o modelo de queimadura eu não me senti apta a realizar. Eu achava que isso era bastante forte, assim, bastante. Eu não tive condição emocional de fazer os experimentos com os animais usando o modelo de queimadura, né? Era um modelo de chapa quente que a gente colocava na pele do animal. A gente tira o pelo, né? E tinha que pôr uma chapa quente nessa pele, e por um tempo ali, para que fizesse a queimadura, se fosse primeiro, segundo, terceiro grau, tinha um tempo que a gente deixava. Eu acabei optando por fazer um modelo onde eu anestesiava o animal e fazia uma ferida, né, com um punch, onde eu retirava um pedacinho ali da pele, e depois eu tratava com o produto, testei com os 3 produtos, onde nós vimos que o gel com maior concentração, com 3,6%, foi o que mostrou a melhor cicatrização. E aqui nós fizemos os cortes histológicos desses animais, mostrando que a gente tem aqui, não é uma cicatrização, não é uma cicatrização, mas a gente tem uma reepitelização. O tecido se reepiteliza de forma toda organizada, a gente não tem uma cicatriz. Então, e aqui a gente fez toda a histologia, mostrando que a gente tinha uma produção boa de colágeno, tinha multiplicação, divisão dos fibroblastos, que faziam então essa característica de estimular esse processo cicatricial. E depois disso tudo feito na fase pré-clínica, nós fomos para o estudo com queimados, aqui na unidade de queimados do Hospital das Clínicas de Ribeirão, onde eu estudei 32 pacientes. Aqui foi um caso, né, mas a gente teve 32, onde a gente testou tanto nos membros inferiores, então nas coxas, quanto nos membros superiores, nos braços, e no couro cabeludo também. Por que no couro cabeludo? Né? Porque a gente tinha ali na unidade de queimados a enxertia, né? Quando tem uma queimadura muito profunda e muito grande, os médicos retiram de um tecido saudável, usando um sistema, eles tiram uma lâmina de pele com uma espessura conhecida e cobrem a área queimada. Então, o meu teste foi feito todo nessa área doadora. Não foi na área queimada, porque as queimaduras eram... na mesma área, a gente tinha queimadura dos 3 níveis, e isso dificultava muito para a gente padronizar o experimento. Então, o meu orientador clínico, né, o Dr. Werther Marquesan, o cirurgião plástico, sugeriu que a gente fizesse na área doadora, porque era uma área padrão em termos de espessura que simulava uma queimadura de 2º grau, e foram nessas áreas que a gente testou o produto mais concentrado com o produto controle, que é usado aqui na unidade de queimados, que foi o Furacin. E foi isso que a gente estudou, e a gente avaliou que deixa eu ver se eu tinha alguma coisa aqui mais. A gente avaliou que com o tempo de cicatrização foi semelhante estatisticamente para o produto que a gente desenvolveu com o Furacin, com uma tendência do resultado de própolis ser menor, né? Então, tipo, com 8 a 9 dias, a área doadora já estava cicatrizada, enquanto com o Furacin levava ali de 11 a 12 dias. Mas quando a gente aplica o teste estatístico, deu equivalência, né? Deu resultado semelhante. Para a gente poder constatar uma diferença estatística, eu precisaria aumentar o N, e a gente não tinha esse tempo dentro do período da pós-graduação, então a gente acabou encerrando o estudo com 32 pacientes, o que para nós foi uma grande vitória já, porque a gente já tem com esse sistema vantagens, que é o alívio da dor, o efeito anestésico, e uma cicatrização semelhante ao produto químico que já era adotado no hospital. Então, para a gente, isso foi uma grande conquista, foi o primeiro estudo clínico com própolis aprovado aqui no Comitê de Ética do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, foi algo que a gente ficou realmente muito feliz. Aqui, né, minha orientadora, a doutora Juliana Marchetti, o meu co-orientador, doutor Werther Marquesan, cirurgião plástico. E quando a gente concluiu e defendeu essa tese, nós recebemos da reitora da época, a doutora Sueli Vilela, uma carta
parabenizando, né, pelo trabalho que nós realizamos, porque a gente gerou uma patente para a USP nessa época. Depositamos o pedido de patente e ela foi recentemente aprovada. Com 15 anos de depósito, finalmente saiu a patente, né, que deixa realmente a gente muito feliz. Depois disso, foi então ali que eu comecei, né, a interação de pesquisa entre a indústria e a universidade, através do meu mestrado e do meu doutorado. E depois eu comecei outras parcerias, né? Aqui a gente fez um projeto com a Unesp de Araraquara, com o meu parceiro, que começou comigo lá em 2007, 2008, e está comigo até hoje, que é o Hernani Barudi. É um parceiro muito querido, ele é químico e ele trabalha com umas biomembranas obtidas de um micro-organismo chamado Acetobacter chilinum. Essa bactéria produz essas biomembranas, e essas biomembranas passam por processos de tratamento para que a gente possa, então, incorporar ativos nela, né? Essa biomembrana também é um sistema de liberação, onde a gente trabalhou aqui incorporando a própolis, e a gente tem, então, aqui um curativo sem o ativo e com o ativo. E esses curativos a gente estudou também em modelos animais, em pesquisa clínica, aqui com o professor Marco Andrei, e a gente depositou um pedido de patente, que ainda não foi avaliado, ou está em exigência, alguma coisa assim, ainda não está aprovado. Mas a gente fez esse estudo. Essa linha de queimaduras, de cicatrização, a gente ainda não introduziu no mercado, mas está aqui no nosso pipeline para que a gente em breve venha a fazer esse tipo de introdução. Para a gente introduzir um produto no mercado, existe também toda uma parte comercial envolvida, um sistema de distribuição, de visitação. Então, às vezes, a gente acaba tendo outras prioridades na hora de lançar os produtos, mas a parte de pesquisa vai correndo em paralelo para que no momento adequado a empresa e a área comercial definam a melhor estratégia para trazer esse produto para o mercado. Esse projeto, o meu projeto anterior, ele não teve apoio de nenhuma agência de fomento, foi feito todo com recursos da Psflora, e eu não tive bolsa, né? Embora eu tinha tido oportunidade para ser bolsista, porque aqui na pós-graduação quem passava em primeiro lugar podia ter a bolsa, eu abri mão da bolsa para continuar vinculada à indústria. Nesse projeto aqui, nós tivemos apoio do programa PIP, tanto para a gente custear o trabalho do Hernani, quanto de muitos bolsistas que fizeram parte desse projeto. Tivemos apoio da FINEP também e do edital RAI. Então, esse projeto foi bem longo e a gente fez muita coisa. Aqui eu só dei uma resumidinha para vocês conhecerem mais coisas do que a gente faz. Aqui, o professor Hernani, o professor Marco Andrei e o nosso fundador, junto com o nosso atual CEO, que é o Raul, filho dele, e o professor David, né? A gente fez em 2019 um grande evento aqui, foi o primeiro que a gente fez, que nós chamamos de Explorando, 25 anos de pesquisa da Psflora, onde a gente comemorou, né, com nossos parceiros todos, tivemos um seminário com os resultados dos bolsistas, dos pesquisadores, fizemos uma grande comemoração e apresentação de resultados. Por isso que eu estou com umas fotos bonitas aqui, né? Foi no ano anterior aí ao da pandemia. Bom, além dessa linha de cicatrização, a gente tem também um trabalho em andamento com tratamento de leishmaniose. Para esse trabalho, eu tenho a parceria que envolve também o Hernani, mas principalmente o time da professora Valéria Borges, da Fiocruz, da Bahia. Né? Ela e a Jéssica são parceiras nossas, a gente está com um paper submetido da continuação desse trabalho. Esse paper aqui foi aprovado já tem um bom tempo, e ele fez toda uma triagem, né? Aqui a gente usou extratos diferentes também de própolis, alcoólico, seco e glicólico, e vimos aí as formas, né, da leishmania, para a gente poder ver se a gente determinava aqui se algum deles tinha um efeito, quais eram as doses, e a gente determinou, então, isso, né, esse estudo, fizemos aqui várias curvas, vimos qual que foi o mais interessante, definimos que o extrato glicólico foi para nós o mais interessante, e aí nós fomos então para o desenvolvimento do gel, que foi o que a gente fez na sequência. Né? Depois que a gente publicou esse resultado, o paper tem muito mais do que isso, né? Que eu pincelei algumas figuras, mas a gente fez todo um estudo para determinar as formas que eram mais adequadas, como que era a redução dessa carga parasitária. Aí nós desenvolvemos um gel, e esse gel foi testado recentemente em modelo animal, onde nós comparamos, né, ele com um ativo, e a gente agora está com esse trabalho em fase de publicação, inclusive mostrando lá mecanismos de ação anti-inflamatório, né, que foram possíveis de se determinar, mostrando também que a gente, além de ter uma redução da carga parasitária, a gente também tem um efeito anti-inflamatório muito importante aqui nesse caso.
Então, esse paper está submetido agora. Na área ainda de parasitas, né, vamos dizer assim, nós tivemos um outro trabalho que aqui nesse caso não envolveu a própolis, é uma planta do Nordeste que veio através do professor José Barbosa. O professor José Barbosa já trabalha com a planta Ocoteia duque há bastante tempo, e ele que nos, através de uma parceria, né, a gente teve uma bolsista na época, a Fábia fez esse contato com o professor José Barbosa, e nós começamos a trabalhar com essa fração, né, uma fração aí da planta Ocoteia duque, rica em compostos, né, não era um extrato bruto da planta, mas sim uma fração rica em epiangambina e angambina, e foi essa fração que a gente fez estudos aqui para desenvolver a nanopartícula. Nesse caso, a gente trabalhou com nanopartículas lipídicas sólidas. Esse caso, no caso aqui da Ocoteia, a gente tem um processo, né, que a gente desenvolveu essa nanopartícula, porque essa nanopartícula lipídica, ela é fagocitada pelo macrófago, e é a região que a gente tem a maior presença da leishmania. E aí, então, a gente fez essa nanopartícula alvo dirigida. Então, a gente pegou essa fração de EIAN e EPIAN, colocou dentro desse sistema lipídico sólido, nanoparticulado. E isso a gente administrava para os animais, e depois disso, o sistema em si era reconhecido e fagocitado pelo macrófago, e lá dentro esse ativo estava mais próximo da leishmania, e ali, então, ele estava mais próximo de exercer o efeito da melhor forma possível. Foi isso que nós fizemos nesse trabalho. Geramos 2 papers, estamos com mais 1 ou 2 submetidos também. Esse produto também nós depositamos a patente e estamos em fase de avaliação dessa patente. Também ainda não temos esse produto em comercialização, e esse produto vai demorar ainda mais, porque por ele envolver uma tecnologia muito particular e ser enquadrado como um medicamento fitoterápico, ele vai ter toda uma etapa de regulação muito maior do que o caso da própolis, por exemplo. Aqui o time todo da Fiocruz, o time todo que trabalhou aqui no desenvolvimento das nanopartículas lipídicas, a professora Valéria, a Franciane, uma bolsista que trabalhou com a gente bastante tempo, que hoje está lá no Supera Park com uma empresa que ela criou, uma startup, e ficou aqui com a gente muitos anos. Nós trabalhamos em vários projetos em conjunto, as alunas aqui da professora Valéria, o Hernani e o Raul, aqui nessa comemoração. Bom, eu tenho depois um projeto com a Unesp, lá de Araçatuba, com a professora Débora Barbosa. Aqui é o time da Débora, os alunos dela. O Renan ficou aqui com a gente, ele ficou cerca de 1 ano fazendo uma parte do doutorado dele aqui conosco. As outras alunas não ficaram aqui, mas vieram aqui pontualmente fazer algumas análises. Com a turma da Débora, a gente trabalha com a romã, a gente trabalha com o extrato da casca de romã, a gente fez várias coisas já, tanto enxaguatórios bucais, produtos para cicatrização, e principalmente voltados para a cavidade oral, né? Géis para candidíase bucal, envolvendo própolis e romã. Fizemos desenvolvimento de nanopartículas de romã, nanopartículas green. Aqui com a turma da Débora, a gente tem um capítulo de livro publicado, deve ter uns 2 ou 3 papers, tanto que vão desde a parte do trabalho do Renan, que ficou orientadora dele do doutorado. Ele fez toda uma parte de desenvolvimento das nanopartículas green e testou, né, em modelo in vitro e modelo animal, feito aqui conosco. E as outras alunas foi na área de enxaguatório bucal. A gente desenvolveu a formulação com elas, porque são todos dentistas, né? A Débora é dentista, o time dela todo é da área de dentista, então eles não é da área de odontologia, então eles não entendem muito a parte de formulação e desenvolvimento. Então nós desenvolvemos com eles, caracterizamos a parte química, teor, e eles testam para a gente lá na clínica, né? Estamos com alguns projetos já na parte clínica de odontologia com eles. O que a gente publicou até agora foi na área aí de modelos in vitro, de atividade antimicrobiana, com foco bastante grande nos micro-organismos da cavidade oral, e também modelo de cicatrização e modelo de inflamação, usando macrófagos como cultura de célula. Bom, ao longo desses anos, né, a gente trabalhou na obtenção de um extrato padronizado de própolis, que nós chamamos de EPPAF. Esse extrato foi a base de tudo que a gente já estudou aqui com própolis. Essa padronização é que a gente usa em tudo, né? Os sócios fundadores da ApsFlora já viam que a própolis era variável,
e chegavam lotes diferentes, né? De cor, odor, caracterização química, atividades. E isso não é à toa. A própolis é um produto produzido pelas abelhas que visitam as plantas da região onde elas estão. E um país com o tamanho que nós temos, evidentemente, a gente tem aqui uma grande variabilidade botânica, então uma grande fonte de exudatos e resinas para essas abelhas coletarem. A abelha, ela visita a planta para coletar esses exudatos, para ela defender a colmeia. Diferente de quando ela visita a flor para coletar o néctar, para se alimentar e o pólen, ela visita a flor para coletar exudatos quando ela tem a casa dela precisando de proteção. É mais ou menos, a própolis é algo que a abelha produz como se fosse um cimentinho para ela colar na caixa dela. Então, se tem frestas na caixa, se tem buracos, se tem coisas que possam entrar invasores, como formigas, como outros insetos, como poeira, ela vai, coleta exudato da planta, junta secreções próprias dela, cera, saliva, pólen, e faz essa massinha que ela vai e gruda lá na colmeia. Então, própolis é isso. E dependendo da fonte botânica que está ali perto, nós vamos ter uma origem diferente de material. Aqui no Brasil, as própolis mais famosas, vamos dizer assim, são a própolis verde da região sudeste, presente grandemente na região sudeste, proveniente da planta chamada Baccharis dracunculifolia. Na região nordeste a gente tem própolis vermelha, e no país inteiro a gente tem própolis marrom. O professor Park, da Unicamp, da área de odontologia, já publicou vários trabalhos mostrando origens botânicas diferentes, e ele publicou que existem mais de 13 tipos pelo menos mais de 13 tipos de própolis diferentes no Brasil. Mas as mais famosas são essas que eu relatei para vocês, e as mais estudadas também. Aqui, e com base nessas diferenças, os nossos fundadores fizeram uma composição, para que a gente tentasse ter reprodutibilidade lote a lote. Imagina que, se uma vez eu recebo uma própolis e faço um lote dela sozinho, ela está mais marrom, com um cheiro mais amargo. Chegou outro lote de uma própolis mais verdinha, mais balsâmica, mais aromática, faço um lote daquela. A gente vai ter, cada hora, o consumidor pegando o produto com uma cor diferente, com um cheiro diferente, com um gosto diferente. Então, para sanar isso, na época, eles faziam um blend contendo uma proporção específica de própolis de cada região do país. Quando eu entrei na empresa, nós passamos a fazer um controle diferente, que foi mensurando. Eles já faziam esse controle, mas algo que a gente começou a compor para fazer esse blend foi levar em consideração a atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, que é algo que a gente faz de rotina. Lote a lote, a gente faz avaliação de atividade antimicrobiana e determina a aula de inibição, e teor de flavonoides totais e compostos fenólicos. Com base nisso, nesse banco de dados, que é abastecido toda vez que chega uma matéria-prima, a produção compõe os lotes, toda vez que vai fazer um lote, para que a gente tenha essa reprodutibilidade dentro do que é possível, né? Sempre que a gente fala de produto natural, a gente nunca vai ter produtos idênticos, porque isso é impossível. A planta tem um metabolismo, ela tem vida, e dependendo do que tem ali de solo, de plantas ao redor dela, de patógenos, de insetos, ela vai produzir metabólitos específicos naquela condição. Então, nunca a gente vai ter a abelha coletando o mesmo exudato, isso vai ser variável, ainda que seja às vezes na mesma região, mas para a gente tentar minimizar essas diferenças, a gente pegou então e fez essa padronização, que é uma formulação que vai uma proporção ali específica, levando em consideração essas características químicas e biológicas do produto, para a gente tentar ter lotes parecidos, lotes reprodutíveis, pelo menos do ponto de vista químico e biológico. E aqui a gente faz como acompanhamento, né, cromatografia em camada delgada e por HPLC. E aqui eu pus alguns lotes para mostrar para vocês aqui que a gente tem os lotes semelhantes, né? Nunca vai ser tudo idêntico, mas a gente tem aqui uma reprodutibilidade química bem interessante, considerando que são produtos de alta complexidade. Então, esse extrato EPPAF foi patenteado e a gente estudou ele de todo jeito, em modelos de segurança in vitro, em modelos de segurança in vivo, modelo agudo, crônico, subcrônico, via oral, via injetável. Desenvolvemos muitos produtos com esse EPPAF e fizemos vários testes de atividade biológica, de tudo que a gente já fez muita coisa. Temos muito ainda por fazer, mas conseguimos fazer já bastante coisa. A gente consegue provar, né, tudo que a gente tem divulgado sobre esses produtos. Então, atividade antimicrobiana frente a vários patógenos, anticândida,
antiviral, anti-inflamatória, imunorreguladora, tudo isso são coisas que a gente fez aqui. E aqui a gente desenvolveu alguns produtos, né? Aqui a gente tem, apesar da cara dele ser diferente, a parte química e biológica se mantém. Aqui a gente está apresentando esse produto de diversas formas diferentes. A gente tem o trabalho com o extrato seco, aqui é o liofilizado do alcoólico. A gente fez testes, né, com alcoólico, aquoso, microcápsulas, extrato seco solúvel, usando recipientes diferentes, porque eles são usados em tecnologias diferentes, né, para cápsula, para comprimido, para formulações tópicas. Então, cada um a gente tem um extrato, uma apresentação que fica mais adequada para se desenvolver o produto. E a gente, em todos os casos, desenvolveu, testou, né, para que a gente tivesse equivalência biológica. Aqui, mostrando, né, as microcápsulas que a gente desenvolveu e que fazem parte do Propomax, que é um produto que foi testado clinicamente nos pacientes com Covid. E aqui um extrato seco mais concentrado, ele tem o dobro da concentração das microcápsulas, só que a gente não tem aqui esse sistema de liberação, né, que a gente tem outro sistema que oferece outros benefícios. Bom, então aqui a gente compara, né, esses resultados frente a vários modelos. Aqui só para exemplificar esses halos de inibição, a gente faz tudo internamente, mas a gente faz também determinação da concentração inibitória mínima, determinação da concentração bactericida mínima. Por quê? Porque o halo de inibição ele tem algumas limitações, dependendo da viscosidade do material, dependendo da solubilidade daquele extrato nesse meio, a gente vai ter maior ou menor difusão e isso acaba sendo muito afetado na hora de medir um halo de inibição. É diferente de um produto químico. Então, esse modelo a gente usa para algumas triagens, mas não é o mais confiável, considerando a viscosidade do produto, que pode variar e afetar muito essa difusão do produto aqui. Então, por isso que a gente faz uso de outras medidas também. Aqui nós fazemos também atividade de antioxidante, usando vários modelos, o DPPH, tem os 3 modelos que a gente faz, todos aqui internamente, para a gente ver a atividade antioxidante. Então, mostrando aqui, né, que a gente tem vários perfis, né, e na estatística a gente tem reprodutibilidade, ainda que a gente tenha um pouco de diferenças, né, dependendo de cada tipo de produto, a gente vai ter um comportamento. E conforme a solubilidade também afeta, e de acordo com cada modelo que a gente testa, a gente vai ter alguns compostos que vão ser mais ou menos ativos em determinado modelo, então podendo sofrer um pouquinho de variação aí, mas de modo geral, todas as apresentações, elas têm aí equivalências em termos das atividades que a gente propõe. Fizemos, então, estudos de atividade anti-inflamatória em culturas de macrófagos, onde a gente mediu a IL-6, que é uma citocina, né, inflamatória, mostrando aqui que o perfil de todas essas apresentações foi bem semelhante, variando com a dose, né, conforme a dose a gente vai tendo aí um tipo de resultado, mas mostrando aqui que a gente tem uma tendência, conforme a dose vai aumentando, de aumentando aqui a redução da produção da IL-6, tendo aqui, então, um efeito anti-inflamatório dose dependente. Tivemos estudos, ali eu pus a IL-6, mas a gente já fez com TNF-alfa, com interleucina 1 beta, interferon gama, IL-10, então tem muito mais dados, né? Se eu fosse aprofundar aqui em todos os casos, eu não conseguiria dar um overview de tudo que a gente está fazendo. Mas também já demonstramos a atividade anti-inflamatória em modelo de edema de pata, que foi variável conforme a dose. Aqui foi um estudo, né, que a gente publicou, bem bacana, mostrando aí que a gente tem inibição, tem aqui atividade anti-inflamatória por meio de uma imunorregulação. Então, a gente tem aqui redução do TNF-alfa, redução da IL-6 e aumento da IL-10, mostrando, então, esse trabalho é um trabalho que é bem citado na literatura, foi feito lá com a professora Flávia Nascimento, da Universidade Federal do Maranhão, e foi uma proposta bem bacana, que mostra aí um modelo interessante aqui. Aqui a Juliana Issa, né, ela é a primeira autora de um trabalho que a gente mostrou que a própolis reduziu a produção de IL-1 beta em modelo de inflamassoma, mostrando que a própolis atua, né, tem uma ação anti-inflamatória por essa via. O Dr. Marcelo Silveira é um médico que trabalha com a gente em vários modelos, tanto trabalhou conosco em modelos animais, quando ele era pós-graduando aqui na USP de São Paulo, e agora que ele é doutor lá, médico, né, lá no Hospital São Rafael, na Bahia, ele tem feito estudos clínicos, né, conosco. Inclusive, foi o que liderou o estudo clínico da Covid, que nós fizemos em 2020, e a professora Flávia, lá da Universidade Federal do Maranhão.
Bom, a gente fez, inclusive, um estudo em humanos, né, um estudo clínico em humanos para mostrar atividade antioxidante. E nós estudamos vários marcadores, né, para a gente poder ver isso, e foi um estudo em pacientes sadios, em voluntários sadios, então que são voluntários um pouco mais difíceis para a gente mostrar algumas coisas, porque quando a gente tem um grupo de doentes, né, que a gente tem uma situação bem objetiva ali, fica mais fácil a gente ver modulando alguma coisa, né? Aqui a gente está com pacientes voluntários, mas a gente conseguiu ver uma atividade antioxidante interessante para própolis, né? Nós tivemos aqui o grupo basal e 2 doses diferentes de EPPAF que foram testadas. Esse trabalho foi conduzido pelo professor Eduardo Barbosa, aqui da USP de Ribeirão Preto, onde a gente conseguiu ver uma participação bem interessante, né? Uma atuação da própolis bem interessante nesse marcador 8-OHDG, que é um marcador de dano de DNA. A gente mostrou pela primeira vez na literatura que a própolis protege o DNA de processo de oxidação. Então, a gente teve uma redução da formação desse marcador, que foi a coisa que mais assim nos chamou a atenção, porque a literatura já tinha demonstração para os outros marcadores. Embora aqui também a gente reforçou, corroborou o que a literatura já falava, esse marcador foi a primeira vez. Então, mostrando que a gente tem uma proteção aí de danos oxidativos de DNA, que foi algo realmente bem bacana. Aqui também nós tivemos essa atividade antioxidante sendo demonstrada em modelos animais, né? Tudo que a gente faz no clínico, antes a gente faz em modelos animais e in vitro, né? Nunca a gente chega num clínico direto. Então, isso tinha sido previamente validado aqui em outros modelos. Bom, com relação à segurança, né, antes da gente entrar em qualquer estudo clínico, né, a gente sempre dá uma atenção muito grande na parte de segurança. Então, tinha sido feito isso aqui com a professora Denise, da Unifram, em modelo de micronúcleo, tanto em modelos in vitro como in vivo, várias triagens para várias apresentações. O teste de EMS foi conduzido por uma aluna da professora Denise, onde a gente demonstrou isso, então, nesses modelos que são os mais utilizados em todo o mundo, para que depois a gente fosse para modelos animais de camundongos, ratos e coelhos, né? A gente não publicou esses dados, mas a gente fez todos. Aqui já é um estudo clínico, né? Que a gente fez em pacientes... Andresa, me perdoe te atrapalhar um minutinho apenas. Claro. A gente está com 35, mais ou menos, minutos de apresentação. Se a gente puder ficar dentro dos 40 minutos, já tem aqui várias contribuições no chat, vai ser bem legal a discussão também, viu? Tá bom. Tá no finzinho aqui já, viu? Tudo bem, obrigado. Tá bom, Desculpe, obrigada. viu? Imagina, tudo bem. Bom, então esse estudo clínico a gente fez em voluntários sadios, né? Todos aqueles que eu mostrei anteriormente já eram em grupos específicos, mas antes daquilo a gente fez esses aqui, né? E em humanos a gente testou e viu que estava tudo seguro em todos os parâmetros e nos chamou a atenção um aumento de HDL, que é um colesterol positivo. Não era o desfecho do estudo, mas nos deu um indicativo bem importante de ideias para a gente testar futuramente. Bom, a gente fez essa publicação nesse estudo de interação medicamentosa, que foi algo muito importante. Quando eu cheguei na empresa, a gente tinha muita pergunta no saque se a própolis interagia, né? Eu estou tomando, que tinha pessoas com câncer, com hipertensão, com tudo quanto é coisa, tomando outras medicações, elas tinham dúvida se podia tomar própolis junto ou não. E nós fizemos esse estudo com o professor Eduardo Coelho para ver se isso se interagia ou não. E ele fez esse estudo aqui na USP de Ribeirão Preto, no HC, com um coquetel, para ver interação com as principais CIPs, e a gente viu que tem interação, mas não significativa do ponto de vista medicamentoso, então é seguro dizer que a própolis pode ser usada sem interação medicamentosa. É claro que a gente não pode considerar o álcool, então o extrato alcoólico tem a interação do álcool, mas nos extratos secos a gente tem um produto muito seguro que pode ser tomado concomitantemente com várias outras coisas. Esse estudo foi feito em pacientes renais, um estudo clínico de 12 meses, pacientes que iriam caminhar para hemodiálise, né? A gente fez um tratamento com EPPF por 4 cápsulas ao dia, o Propomax cápsula, e a gente viu que já foi mudando, né, o perfil desse dano renal com 6 meses. Já começou a mudar com 2 meses, mas estatisticamente com 6 meses, esses pacientes chegaram ao final do tratamento com um efeito muito positivo do tratamento da própolis. Foi tudo bem longo. Aqui os nossos principais parceiros que começaram com a gente lá bem no comecinho, estão com a gente até hoje, né? O professor Jair, o professor Eduardo, grandes nomes aqui da academia que somaram aí conosco ao longo desses anos.
o professor Sforcin, um professor também muito importante na área de próprios, né, professor Maurício Sforcin, também é nosso parceiro. Publicamos um trabalho recente com HIV positivos, no estudo clínico que nós fizemos com ele. E essa matéria da Folha de São Paulo eu faço questão de compartilhar, porque o nosso tema de hoje é, justamente pesquisa na indústria, né? E essa matéria foi feita pelo Brito, né, Cruz, que foi o diretor científico da FAPESP por muitos anos. Ele fez um estudo ranqueando aí as empresas que mais publicam com as universidades. E a Apsflora chamou atenção, sai aqui na matéria que esse ranking traz cenários interessantes. Por exemplo, uma empresa pequena, nacional de Ribeirão Preto, a Apsflora, que figura em 23º lugar, com 26 estudos feitos com universidades. Isso aqui foi num período específico de tempo que ele apurou. A gente tem muito mais do que isso no universo de tempo maior, né? Mas no período que ele apurou os dados, a gente estava com 26, ficando aí à frente de muitas grandes empresas, né? Que são muito maiores do que nós, né? Como Sanofi, Microsoft e outras, né? Então, isso para a gente é um grande motivo de orgulho, né? Ter um reconhecimento do diretor científico da FAPESP é uma coisa que nos enche de satisfação e alegria. Fomos premiados em Londres, com o projeto de candidíase vaginal, que eu tive com o PIP aqui na FAPESP. Nosso projeto ficou em 2ª colocação, foi uma premiação também bem bacana. E aqui foi uma foto de uma matéria que saiu na revista da FAPESP, com todos esses nossos pesquisadores que foram proponentes de PIP, né? A gente teve 5 PIPs aí. Aqui é só um resuminho de algumas figuras, de algumas publicações que a gente já fez, mas a gente tem tudo lá na internet, no Google Acadêmico, né? Podemos compartilhar se for o caso. Outros parceiros aqui que eu não mencionei, as pesquisas aqui por coisa de tempo mesmo, mas a gente tem muitas coisas incríveis que a gente poderia compartilhar com vocês. Esse aqui é o meu time interno, né? Aqui da Apsflora, que está dando suporte, realizando toda a parte experimental interna. Sem eles, nada disso seria possível. Então, eu agradeço muito o meu time de P&D todo, que é sensacional. Então, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero ter conseguido contribuir, trazendo para vocês aí um pouquinho da nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e desculpa aí pelo excesso de informações, né? O tempo é curto, eu tentei dar um resumo, mas tem muita coisa que eu não compartilhei aqui. Mas é isso, acho que dá para ter uma visão geral de que a gente está fazendo. Muito obrigada. Andresa, a gente aqui agradece pela sua apresentação, excelente apresentação. Eu acho que a gente precisa destacar algumas coisas na sua apresentação, que é essa colaboração, né, com as universidades, institutos de pesquisa. Isso é algo muito interessante. E você mostrar essas colaborações, né, eu acho que isso é muito legal. A gente tem uma série de contribuições no chat. Vamos conversar um pouco, né, com o pessoal que está falando com a gente através do chat. Deixa eu me ver para não perder ninguém aqui. A primeira colocação que a gente teve no chat foi da Alexandra Aco. Ela te diz parabéns pelo belo trabalho e apresentação, e ela pergunta se a matéria-prima, a AP, é produzida pela própria empresa ou se vocês têm parceiros, apicultores para a produção, que é algo que você abordou, né, mostrou essa preocupação que a empresa tem na padronização da matéria-prima, mas como é que vocês lidam com isso, com os apicultores, Andresa? Como é que é? Se utilizam de cooperativas? Porque eu imagino que essa seja uma dificuldade muito grande para vocês, né? Quando a empresa começou, os nossos fundadores tinham as colmeias próprias, né? E isso ficou por alguns anos. Mas com o crescimento do negócio, da empresa, eles acabaram doando as colmeias, terceirizaram. E hoje a gente tem, né, dentro do nosso banco de fornecedores, todos os apicultores que são qualificados e capacitados para nos fornecer. Então, tem um time da Garantia da Qualidade que faz a capacitação e treinamento em boas práticas com esses apicultores, para que eles possam ser nossos fornecedores. E a gente tem ali os apicultores que a gente trabalha e sempre está acrescentando mais, né? Então, é assim, hoje tudo é de apicultores terceirizados, vamos chamar assim, né? Não são mais colmeias próprias por falta mesmo de ter condições de cuidar delas, né? Basicamente foi isso.
Muito bem, muito bem. Imagino que seja um desafio, né? Manter o padrão de qualidade do produto. Ah, É, sempre um desafio, viu? E a gente trabalha com apicultores do Brasil todo, então realmente é bem desafiador. e todo mundo que trabalha com produtos naturais sabe dessa dificuldade, né? Sim. O professor François deixou aqui uma mensagem para você, dizendo que é uma bela surpresa descobrir tanta ciência de qualidade e diversificada em empresa nacional e inicialmente focada em produtos naturais brutos, né? É uma bela surpresa para todos nós, professor François. Então, ele pergunta, existe algum padrão oficial, qual organismo comparável à farmacopeia para própolis? Sim, existe. Hoje no Brasil, a própolis é regulada pelo Ministério da Agricultura, onde a gente tem um padrão de identidade e qualidade para própolis in natura e para extrato de própolis. Lá, então, temos definidos os parâmetros, as especificações técnicas que o produto deve seguir para poder ser utilizado. A própolis ela também pode ser usada como extratos em produtos da Anvisa, como na área de produtos de higiene pessoal, cosméticos, medicamentos, mas o padrão de identidade e qualidade hoje disponível, o único disponível é no MAPA. Temos na BNT os métodos publicados, como o padrão do MAPA ele tem lá só os parâmetros e os limites, e tem a lista de referências, nós fizemos um trabalho junto à BNT para a gente publicar todos esses métodos para que todos possam usar de forma padronizada os procedimentos, tanto o órgão regulado quanto o regulador. Então, na BNT, a gente tem os métodos para mel e própolis, e extrato de própolis. No caso da Anvisa, a gente tem trabalhado para tentar ter na farmacopeia esse método, mas a gente ainda não incluiu. Estamos trabalhando para isso. E a gente está trabalhando no padrão da ISO para própolis internacional, que vai ser o primeiro padrão internacional. Muito legal, né? A gente tem que trabalhar em várias frentes, né, para A gente manter. pretende que tenha um padrão aí em âmbito de farmacopeia, mas isso é um pouquinho mais demorado. Sim, sim, muito bem, muito bem. Ainda a Luísa Mota te parabeniza, diz que no grupo dela, né, aqui em nosso grupo temos pesquisado o efeito de extratos de própolis brasileiras em doença do trato gastrointestinal, em parceria com a parte química vinda do professor Jairo Bastos, aí também de Ribeirão. Aproveito a oportunidade para agradecer à Apis Flora, pois sabemos que a própolis verde tem sido gentilmente doada por vocês. Então, parabéns, e ela diz obrigada. Você viu o professor Jairo, ele faz parte do nosso grupo e foi o primeiro pesquisador parceiro da Apis Flora, né? Então, ele está conosco desde sempre. Muito bem. Professora Silvana Chiavegato também te parabeniza e diz que está surpresa com a pesquisa de alta qualidade. E a Alexandra Aco te coloca uma pergunta aqui, né? Ela pergunta, a atividade antioxidante, a SOD, GSH, dentre outras, foi feita em qual material biológico? Plasma, soro ou tecido? No resultado que eu mostrei aqui foi do estudo clínico, tá? Então foi do plasma e soro, não foi de tecido. A gente no estudo clínico não faz estudo invasivo assim de tecido, né? Então foi só com material mesmo, de soro, plasma. Fizemos alguns testes em urina também, mas para alguns marcadores específicos. Agora os estudos em animais, sim, aí é diferente. Mas o que eu mostrei aqui, aqueles resultados, foi de estudo clínico. Certo, muito bem. A professora Maria Cristina agradece, né, você por compartilhar todo o seu histórico e os trabalhos que vocês têm desenvolvidos e pergunta, esse uso em candidíase tem sido recomendado do ponto de vista clínico? Bom, esse estudo da candidíase foi o seguinte, a gente fez toda a parte em modelo in vitro, publicamos, fizemos em modelo animal, nós implementamos esse modelo de candidíase vaginal aqui, publicamos esses dados, começamos a pesquisa clínica aqui com a professora Silvana, da USP de Ribeirão Preto, só que a gente fez ali várias etapas, né? Mas a gente não concluiu o estudo ainda, então a gente não está ainda na fase de recomendar prescrição. Muito bem, muito bem. O professor Emiliano te parabeniza pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido, diz que é sem dúvida uma inspiração, né? E que é motivador saber que é possível
ter no Brasil uma interação indústria-academia para produzir conhecimento, gerar produtos e formar recursos humanos. Acho que nesse sentido, Andresa, acho que o seu histórico, né, fala muito. Você saiu da academia ainda na graduação e foi para a indústria e mantém essas colaborações entre a universidade e a indústria. Aí me vem uma curiosidade. Ao longo desse tempo, você tem encontrado muitos entraves que acabam por dificultar essa colaboração? Como é que tem sido isso para você ao longo do tempo? Olha, entraves, eu posso dizer que assim, sempre alguma coisa pode acontecer e depende muito de cada parceiro, de cada universidade, mas de modo geral sempre foi muito tranquilo, viu? A gente sempre teve assim parcerias sensacionais, tem sempre sido muito gratificante. As barreiras que a gente às vezes encontra depende um pouquinho de cada docente, de como é a questão, assim, dependendo do tipo da orientação, se for, dependendo da tese, do que vai ser o objeto da tese, pode, às vezes, ter algum tipo de barreira pensando em patente, alguma coisa assim, porque, às vezes, dependendo do profissional, do parceiro, ele quer ter direito da patente, mas hoje a lei de propriedade intelectual entende que a invenção, em si, tipo um produto natural, não é patenteável. Então, às vezes, pode ter algum tipo de situação desse tipo, mas nunca tivemos isso como algo impeditivo. A gente nunca teve um problema por isso. As formalizações com as universidades, às vezes, elas podem ser desanimadoras. Então, dependendo do tipo de situação, às vezes o contrato com a universidade demora tanto que fica inviável e a gente desiste do negócio, né? E às vezes vai demorar tanto para formalizar isso com a universidade que o aluno vai passar o tempo da tese dele e não vai conseguir fazer o trabalho. Mas, então, assim, é raro os casos onde o professor fez questão que tivesse uma formalização formal via contrato com a universidade, porque em muitos casos, se a gente fosse seguir isso, inviabilizaria a tese do aluno, né? Mas também nunca tivemos, até tivemos um ou outro problema nesse sentido, porque o professor quis fazer de um jeito que para a gente tinha apoio da FAPESP, ia complicar, e a gente acabou desistindo da interação. Então, é muito caso a caso, mas assim, é difícil a gente ter problemas que impeçam do negócio, da parceria acontecer. Depende muito das vezes das condições que o professor nos traz e da viabilidade perante a agência que está financiando aquele projeto, né? Isso que é o ponto que às vezes acaba sendo de quando há algum problema. Mas acho que é isso no geral. Do mais, assim, a nossa relação com a universidade tem sido sensacional, com os alunos, com os bolsistas, com os professores. Tem sido ótimo. A gente tem ampliado bastante isso, né? E os professores começam a saber do nosso trabalho e vêm nos procurar para a gente conversar, e é muito gratificante. A gente deixa aberto o convite, né, para uma comunidade tão rica como essa do SIG Fármaco, né, para pessoas, né, pesquisadores que tenham interesse em trabalhar junto conosco em alguma atividade. Fica aberto o convite para a gente conversar, será um grande prazer. Olha aí, muito bom, muito legal. Ainda, dando continuidade aqui às perguntas do chat, Andresa, a professora Silvana Chavegato pergunta se vocês têm estudos de efeitos no sistema nervoso central, como antidepressivo, por exemplo. Temos estudos com o sistema nervoso central. Nós aprovamos um projeto no CNPq o ano passado, e o projeto da minha bolsista é justamente com depressão. Esse projeto é do edital RAI. Esse ano a gente já está com 6 meses de trabalho sendo realizado nessa área, in vitro, e vamos fazer a parte em animais. Ainda dentro da parte do sistema nervoso central, a gente tem uma parceria com a professora Carla e o professor Fulvio Scorza, da Unifesp, onde a gente está fazendo estudo com Parkinson. E está sendo sensacional. Publicamos um artigo, estamos com o submetido. Eu estou em busca de parceiros para estudar doença de Alzheimer. Inclusive, se alguém tiver aqui no grupo esse interesse, né, por favor, me comunique, que a gente tem interesse, porque nesses casos não só estou estudando própolis sozinha, mas em associação com outros ativos, né? Então, a gente tem 2 estudos clínicos andando já com associação, que está sendo bacana. Então, a gente tem algumas associações para estar introduzindo aí em algumas novas frentes. Muito bem, já tem aí oportunidade aberta, né, Andresa, de colaboração. Nossa, ainda mais aqui numa comunidade vinculada à IBEF, né, que está todo mundo da área de farmacologia. É um grupo sensacional que eu estou super feliz de estar podendo fazer parte, contribuir aqui, compartilhando o que a gente está fazendo. É uma ótima oportunidade de ter novos parceiros, né?
Muito bem. A gente está já encaminhando, né, para o final da sessão. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Vou fazer essa pergunta para você e depois já vou passar a palavra de volta, né? Depois da sua resposta, já passo a palavra de volta para o Emiliano. Tá bom? Então, a gente tem mais uma pergunta aqui do professor François. Ele coloca para a gente, para estudos clínicos, como leishmaniose, por exemplo, onde foram feitos os estudos de toxicologia em roedores e não roedores, que são necessários para pedido junto à Anvisa, para iniciar esses estudos clínicos? Até o estudo de leishmaniose, nós não fizemos clínico ainda, tá? Foi só estudo in vitro e em modelo animal. Então, a gente ainda vai entrar na fase clínica. Inclusive, se tivermos parceiros para clínico de leishmaniose, temos interesse. O que a gente já fez de segurança aqui, nós fizemos um estudo com o professor João Ernesto, na Unicamp, lá em modelo de rato, coelho e camundongo. Fizemos aqui na USP de Ribeirão Preto com o professor Eduardo Coelho também, via endovenosa, também em camundongo, rato, coelho. E tínhamos um estudo bem antigo quando eu comecei aqui, que foi feito com o professor Carlos Tavares, que na época era da Unifenas. Então, esses que foram os estudos em animais de segurança que nós já fizemos. Muito bem, muito bem. Eu achei bastante interessante que você mencionou um estudo que vocês publicaram lá no Journal of Ethnopharmacology sobre interação também, né? Que está muito próximo da realidade clínica, né? Então, é muito legal. Andresa, eu tenho um grande agradecimento, né, mais uma vez, pela sua disponibilidade e participação. Foi bastante enriquecedor para a gente, né? Eu já tinha te visto falar antes, conhecia um pouco do trabalho de vocês, mas acabei conhecendo ainda mais. Então, muito obrigado aí pela oportunidade que você nos deu. Tá bom? Eu que agradeço, Nilton. Muitíssimo obrigada por essa grande oportunidade de estar aqui fazendo parte desse excelente fórum. Foi um grande prazer. Agradeço muito mesmo a todos os presentes. E fica, o meu e-mail estava lá, e se alguém precisar, a gente coloca novamente. Façam contatos, vamos trabalhar aí em conjuntos. Muito obrigada, viu? Valeu, valeu mesmo. Emiliano, te passo a palavra de volta, meu amigo. Obrigado, professor Newton. Doutora Andressa, muito obrigado pela presença, pela belíssima apresentação, inspiradora, como eu registrei aqui no chat. Sem sombra de dúvida, essa trajetória acadêmica, científica, de uma pesquisadora da indústria é muito motivador. Lembrando que essa atividade está sendo gravada e daqui a alguns dias já ficará disponível no nosso endereço, na página da SBEFT, que é a nossa apoiadora. Então, lá vocês poderão ter acesso à gravação, que está no formato do YouTube, para poder fazer download e assistir posteriormente. Lembrando a importância de se registrar a presença, então peço que todos registrem. Eu coloquei no chat, já a professora Cristina também colocou no chat, as informações necessárias para o registro de presença, e no site da presença deve ser indicado o número de hoje, né, o número da presença de hoje, que é 45382, e confirmar essa presença. Isso é muito importante para que a gente possa demonstrar de forma bastante participativa a nossa abrangência, a nossa participação, e para que a gente possa ter sempre esse canal, como o professor Andrés comentou, é um canal bastante que busca difundir todo esse conhecimento pelas regiões do país, atingindo colegas que estão em ambientes bastante distantes dos grandes centros e mesmo assim conseguem participar das atividades acadêmico-científicas. No próximo mês, nós teremos a temática de receptores olfatórios, GPCR, onde o moderador será o professor André Pupo, da Unesp, e a apresentadora será a doutora Bettina Malnick, lá do IQB da USP. Então já fica aqui o nosso convite para, no dia 21 de setembro, nos encontrarmos novamente aqui nesse canal, no SIG Farmaco, para essa atividade que será moderada pelo professor André. Então, acredito que nós já tenhamos chegado ao nosso tempo e rigorosamente
às 10h30, mesmo nós tendo um probleminha no início, um probleminha de acesso, nós conseguimos cumprir nosso horário. Contamos muito com a participação da doutora Andressa, que adequou ao tempo, foi comido um pouquinho no começo, mas mesmo assim não houve prejuízo algum na brilhante apresentação e toda a discussão do trabalho e toda a participação. Acho que foi aqui muito estimuladora. Já vejo o registro aqui de colegas que vão entrar em contato com a doutora Andressa para a busca dessas parcerias. Isso é muito importante. Com isso, então, a gente chega ao final de mais um SIG Farmaco, na qual a equipe, composta pela professora Cristina Velar, pelo professor François Noel, pelo professor Paulo Guedini e Roseli Godinho, agradecemos a presença de todos e esperamos que todos tenham uma boa semana e que nos encontremos no próximo mês, né, nesse mesmo momento, nesse mesmo canal. Bom, François, eu acho que já pode parar a gravação, nós já finalizamos. O François que está monitorando.